Oi, meus amigos. Forte abraço para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ZaraCast, o 10º episódio. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Esse espaço é nosso, pessoal. E hoje vai acontecer um negócio diferente aqui, pessoal. Eu estou sempre do outro lado entrevistando os convidados. Hoje é diferente. Hoje eu estou sentado do lado, eu sou o entrevistado. Né? A minha amiga Silvia Ribeiro, jornalista, ela vai me entrevistar. Vai perguntar sobre a minha vida, a minha biografia. Então, hoje é diferente, não percam. Silvia, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, Alexandre. Uma honra estar aqui desse lado. Estou acostumada ao vivo nas manifestações. Estar no estúdio me deixa um pouquinho mais quietinha. Mas estamos aí, pessoal. Hoje, direto do ZaraCast, para vocês conhecerem o Alexandre Gonçalves Demétrio Zara. Tudo bom, Zara? Tudo bem, e você, Silvia? Obrigado por estar aqui em mais um episódio aqui do ZaraCast. Hoje você fará as perguntas. Nós vamos nos apresentar para os nossos amigos, falar sobre a vida, sobre a nossa caminhada, a nossa trajetória. Vai ser muito bacana, muito legal. Seja bem-vinda mais uma vez. É isso aí. A nossa trajetória, que a sua é bem maior, né? Mas vamos lá. Alexandre Zara. Ale Zara para os chegados. Paulistano, netos de? De sírio, de italiano, nascido, né, em São Paulo, criado em São Paulo, morei durante toda a minha vida em São Paulo, capital. Amo essa cidade, né? Nós estamos há muitos anos nas ruas aí, demonstrando amor a São Paulo, demonstrando amor ao Brasil, né? Como patriotas. E é uma história de amor mesmo, sem nunca pedir nada em troca e fazendo as coisas por puro patriotismo, né? Pois é, nascido e crescido em São Paulo, viu as mudanças da cidade, viu as mudanças do Estado, mas politicamente nós vamos conversar daqui a pouco. Porque primeiro, Zara, você começou a trabalhar desde os... Silvia, comecei cedo, antes de falar sobre essa questão do trabalho. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu tenho 52 anos de idade, sou nascido em 70. Eu me lembro bem, uma infância tão feliz. Então, ali nós, garotos, nós conhecíamos os vizinhos. Pois é. Conhecíamos a rua inteira. Então, a época podíamos ficar na rua brincando na até rua de madrugada. Até tarde, sem preocupação. Então, nós sentávamos na calçada, era de noite, vinham pais dos amiguinhos, os amiguinhos. Então, nós jogávamos bola, carrinho de rolemã, nós andávamos. Exato. Bicicleta pelo bairro, né? As mães ficavam desesperadas, né? Nós falávamos, só vou até ali. Era aquela voltinha da manhã e da tarde, só voltava no fim do dia. Era, né? Uma época que a gente podia dar uma sumida, né? Mas sem preocupação. Sem né? preocupação. Quer dizer, os pais ficavam preocupados, mas a gente estava em segurança, vivia em segurança, né? Também sou dessa época, vivi tudo isso que você está falando. Exatamente. E nós... É sempre bom enfatizar isso, claro que existe as saudades, o saudosismo, mas nós não nos preocupávamos com assalto. Entende? Jogava bola de noite na rua, então era aquele negócio, ia para a escola de manhã, eu estudei no Colégio Arquidiocesano durante anos, desde do jardim até o fim do colégio, fazíamos a lição de casa e depois nós íamos nos divertir como crianças ali. Hoje é tudo diferente. Hoje você não vê a criançada na rua brincando, existe o perigo do assalto, existe o perigo do sequestro. Pois é. Nós não vivemos isso, né? É triste ver como hoje está, né, a criançada que não pode sair na rua. É muito triste. Eu falo porque eu vejo as crianças, eu vejo as minhas sobrinhas.
uma de 10 aninhos, outra de 13. Então, quer dizer, os pais se esforçam para que elas tenham um pouco dessa vivência, né? Então, de poder pisar na areia, leva para a praia, de poder se divertir, para não ficar só atrás de computadores, mexendo em celular o dia inteiro. Porque a tecnologia, eu sempre digo o seguinte, ela é importante para todas as gerações. Sim. Mas para a criançada é importante também, mas tem que saber dosar. O que nós vemos hoje é que a criançada não sabe dosar, os pais estão permitindo isso e vivem só atrás de celular, vivem só atrás de computador. O celular virou uma babá, né, para a criançada. Não que na nossa época não tinha o Atari, a gente também tinha, a tecnologia estava começando, mas a gente tinha a vivência de poder sair na rua, né? Você lembrou bem, mas o Atari, que é o videogame, eu me lembro bem do Atari, ele chegou tarde, ele não pegou essa fase que eu estou falando. Do comecinho, né? Da infância. Bom, celular, na minha época, celular chegou, eu tinha 26 anos. Pois eu era gerente de banco e o celular era um tijolo e a antena era desse tamanho. Por isso que você abria assim. Exato. O Motorola. É isso aí. Então, e aí você contando da sua infância, né? A gente, assim, a gente podia trabalhar, né? Quando criança, não tão quando criança, que não tinha problema nenhum. Você não perdeu sua infância quando você começou a trabalhar cedo, né? Eu sou muito feliz. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho meus pais que eu amo. E uma das coisas que eu mais defendo são os valores de família. Porque eu tenho família, eu amo família. Então, irmãs, sobrinhas, pai e mãe, eu amo esse ambiente familiar. Uhum. E eu aprendi, desde garoto, a questão dos valores. Pois é. O que é importante para dar valor para a vida depois. Dava valor naquela época de criança. Exato. Né? Infância, juventude e depois, mais tarde, na parte adulta. Mas você traz essa base da infância. Isso. Os valores, né? A formação que vem de casa. Né? Eu comecei a trabalhar cedo. Eu me lembro bem que quando eu comecei a trabalhar, uma curiosidade, Silvia. Silvia e os nossos ouvintes, né? Um prazer aqui estar gravando esse podcast hoje, esse ZaraCast, falando, eu entrevistado aqui com a Silvia. Contando um pouco da sua vida. Contando da minha vida aqui. E eu me lembro bem que quando eu comecei a trabalhar, minha mãe, não tem necessidade de trabalhar agora, você tem que estudar, olha o colégio. E meu pai, não, ele quer trabalhar, deixa ele trabalhar. Lógico. Então, quer dizer, aquela coisa de família. E eu comecei a trabalhar, eu me lembro, era uma fábrica, não era indústria ali onde eu trabalhava, eles faziam as embalagens dos perfumes, era uma fábrica de perfume, faziam as embalagens e dali eles enviavam para as lojas. E eu lembro que eu fui trabalhar nessa fábrica aí. E fiquei amigo dos donos, porque fiz amizade com eles. Eu lembro até o dia que eu deixei de trabalhar com eles, a dona chorando que eu estava saindo. A gente pega aquela coisa de pega amor, né? Mas era engraçado. Eu era baixinho até uma certa idade. Depois que eu desenvolvi a altura. E eu me lembro, eu com aquela caixa enorme entrando no ônibus para levar para as lojas, a caixa era maior que eu, sabe? Era ruim até de carregar dentro do ônibus. E depois, essa foi a primeira passagem de trabalho, depois vieram as outras, né? Vieram as outras, estudou pra caramba, né? Diz aí um pouquinho do que você estudou, depois eu falo as outras atividades dele de trabalho, que é bem conhecido, assim, né? Bem focado. Eu sou formado em administração, sou formado em direito. Comecei, na verdade, fui técnico de administração. Depois eu fiz a faculdade de administração, fiz a faculdade de direito, sou formado. Fiz 2 anos de economia,
fiz vários cursos de especialização. Eu tenho oratória com o Reinaldo Polito, é um dos maiores oradores do Brasil. É grande Reinaldo Polito. Sim. É um ícone, né? Com certeza. Quando nós falamos de oratória, quem não sabe quem é Reinaldo Polito na oratória, né? E eu me lembro, fiz imersão em inglês em escola californiana, estudei legislação orçamentária, administração pública, alguns cursos focados em finanças, em vendas, porque fui da área também. Como eu fui de multinacional, trabalhei anos na Ford Motor Company. E aí, pessoal, tá aí uma coisa que quase ninguém sabe. Quem é das ruas e encontra o Alexandre na Paulista não sabe. E agora vocês vão saber. Você trabalhou na Ford e em 2000, o que aconteceu com você? Eu entrei em 1999 na Ford Motor Company. Eu tinha 29 anos. E aconteceu um negócio muito, muito bacana. Nós desenvolvíamos um bom trabalho e escolheram alguns executivos de cada país, foram vários países, na verdade, os melhores executivos de cada país. E eu estava no meio, representando o Brasil. Eu tinha 30 anos de idade, foi em 2000. Nós fomos para os Estados Unidos, para Orlando. Foi uma reunião lindíssima, gente do mundo inteiro. Então, imagina, nós estávamos lá, eu me lembro, fomos assistir um Cirque du Soleil na época, então tinha gente da Austrália, tinha gente do Chile, tinha gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China, era gente do mundo inteiro. Foi muito bacana e eu estava lá no meio, foi uma experiência fantástica. E aí você ganhou o prêmio, né? Ganhei o prêmio como um dos melhores executivos do Brasil. Aí, pessoal, ó, preparadíssimo. Prêmio de melhor executivo do Brasil em 2000, trabalhando na Ford Company. Ford Caminhões, né, Dancheta? Na verdade, na Ford Motor Company, nós estávamos na ala da Ford Credit com a Ford Motor Company. Então, era o banco da Ford junto com a montadora. Então, nós participávamos de lançamento de produtos, da parte financeira, de empréstimo a distribuidores. Desde quando nasce uma concessionária, nós estávamos ali já participando disso. Eram vários tipos era um leque grande ali de trabalho dentro da montadora. Experiente, hein, pessoal? Fica ligado. Mas sua vida não é só trabalho, né? Tem o lazer também. Tem. Para quem não sabe, ele aguenta essa maratona nas manifestações da Paulista, da Alesp, porque justamente ele é um esportista maratonista. Conta um pouco para a gente essa sua paixão por esportes. Isso é muito importante, pessoal. Esse ponto que a Silvia está tocando aqui, esporte. Como a Silvia bem disse, uma paixão minha. Eu sou apaixonado por esporte desde garoto. E desde garoto eu pratico esporte. Não vivo sem esporte. Eu digo o seguinte, eu não preciso de terapia desde que eu faço esporte. Exato. Por isso que eu estou sempre praticando esporte, né? Eu gosto. E o esporte é o esporte que ajuda na formação, que ajuda no desenvolvimento das crianças, que afasta as crianças das drogas. Exato. Então, importantíssimo. Me soa, sabe, aos meus ouvidos, faz tão bem, me soa tão bem porque esporte é saúde física e mental. Então, acho que é por isso que eu sou tão apaixonado por esporte. Eu, como você disse, eu sou um maratonista. Eu gosto de correr, gosto dessas corridas de rua. São Silvestre, eu já participei de 10 edições. A São Silvestre é uma prova que tem 15 quilômetros, né? É uma prova difícil porque ela tem muita subida e a temperatura é alta no dia da prova. É sempre alta, claro, porque é 31 de dezembro. E é dentro do centro de São Paulo, né? Ela é uma prova quente. Eu já cheguei a fazer São Silvestre com 32 graus de temperatura. Então, quer dizer, para o corredor é uma coisa que não combina.
E sou maratonista, essas provas de 42 quilômetros. Eu participei de mais de 100 provas, maratonas fiz 7. Não só aqui no Brasil, né? Internacionais também. Eu corri maratona em Berlim, na Alemanha, fiz 2 maratonas na Argentina, fiz uma no Uruguai, em Punta del Este, e corri 3 maratonas de Porto Alegre, que para mim é a melhor maratona do Brasil. Uma curiosidade, por quê que é a melhor? Porque ela é plana e ela é fria. Uhum. Então, eles sabem como fazer maratona em Porto Alegre. E é assim que as melhores maratonas são assim, normalmente planas e a temperatura fria, porque são 42 quilômetros. Então, quer dizer... Haja pernas. Muita preparação para isso. Falando em preparação, você também pratica uma coisa que eu sempre tive vontade, mas me dá um medo profundo. E falando em profundeza, você também é mergulhador, né? Fiz alguns cursos de mergulho. Eu fiz naufrágio, fiz caverna, fiz busca e recuperação, que é um tipo de mergulho. No treinamento, o Corpo de Bombeiro participa, os bombeiros, porque é um curso sério, busca e recuperação embaixo d'água, no mar, né? Nós estamos falando. E fiz vários mergulhos, né? Mergulhei em várias ilhas do Brasil, Flamengo, Anchieta, Palmas, Vitória, que é um lugar maravilhoso, porque como ele chama Saco da Vitória, porque por ele ter esse formato, existe desova de lagostas nesse lugar, porque protege das águas do oceano. Então, um lugar lindíssimo para mergulhar, foi um dos lugares mais bonitos que eu mergulhei. Fui 2 vezes para o México, fiz mergulho lá fora. Mergulhei em Angra dos Reis, mergulhei em vários lugares. Fiz naufrágio em Angra. Haja coragem. Eu só em filme, assim, eu vi aquele azul profundo, assim, nos filmes, já me dá falta de ar. Corajoso, hein, pessoal? Quero contar uma curiosidade para vocês, meus amigos. Pode falar. Um dos mergulhos que eu jamais vou esquecer na minha vida. Nós saímos para fazer um mergulho noturno. Só que era um barco beliche, que se chama. Então, nós éramos em 10 mergulhadores. Foi no Saco da Vitória, esse lugar, saindo ali de Ubatuba, umas 2 horas para dentro do mar. E fica esse lugar lindíssimo, a Vitória. E nesse dia que nós fomos mergulhar, o Ayrton Senna estava correndo no Japão. Ligaram uma televisãozinha em cima do barco, nós já havíamos mergulhado. Uhum. O pessoal que faz caça submarina já tinha pego alguns peixes para nós. Isso, mergulho noturno. O noturno, à noite. Porque eu falei noturno, porque, né, as corridas do Japão eram de noite, né? Noite. Eu lembro, a gente ficava acordado, tempos maravilhosos de Ayrton Senna, a gente ficava acordado à noite. Então é mergulho noturno, né? Mergulho noturno. Piorou para mim. Eu tô com falta de ar aqui, pessoal. Vou até tomar uma aguinha, mas pode continuar. E esse mergulho, pessoal, é maravilhoso. Nós lembrando do grande Ayrton Senna, do fenômeno Ayrton Senna, saudoso Ayrton Senna. E ele, esse dia, ganhou essa corrida no Japão. Imagina, uma noite lindíssima, com lua, estrelas, um luar lindo. E o Ayrton Senna correndo e nós assistindo Ayrton Senna pela televisãozinha em cima do barco. E ele me ganha a corrida. Então... Acordaram todos os peixes. Nunca mais nós vamos esquecer disso aí, né? Inesquecível. Falando em paixão, que é seus esportes, tem os amores. Diga para mim quais são seus amores. Todo mundo querendo saber. Eu sempre... Os meus amigos, os mais próximos, eu faço as postagens nas redes sociais dos meus pets, né? Eu tenho 2 gatinhos, 2 felinos que moram comigo no meu apartamento. Eu tenho uma Cocker Spaniel que fica na casa dos meus pais. A Estrela, eu tenho Barney e a Gaia comigo. Sempre tive cachorros. Gato eu tinha tido na infância e voltei a ter de uns anos para cá. E eu amo de paixão.
Quem convive com os pets, que eu tenho certeza que a maioria que está nos assistindo convive com os pets, Exato. sabe o que eles significam para nós, porque é puro amor. Eles não pedem nada em troca, é puro amor. Então, eu sempre digo o seguinte, são anjos em forma de pets, porque... E nos faz tão bem, né, Silvia? Exato. Eu chego... Quantas vezes eu chego em casa cansado, tarde da noite, mas é impressionante. A convivência com eles, a recepção, dá um ânimo, é uma coisa impressionante. Parece até que tomou alguma coisa, porque eles são pura alegria. Eu adotei os meus pets, o Barney e a Gaia. Eu sempre brinco e digo o seguinte, né? Eu gosto tanto de bicho. Se eu pudesse, eu teria elefante, canguru, coelho, tartaruga, porque eu gosto demais mesmo. Você falou uma coisa importante que também, assim, eu me espelho bastante, porque nós temos a mesma idade, não preciso mentir, nós temos a mesma idade. E eu também cresci, meu pai teve criação de codorna em casa, chegava, tinha pato, chegava, tinha cachorro, chegava, tinha gato, ele sempre trazia um animal para a gente, né? E realmente, né, a gente começa a aprender a conviver, né? E são demais esses pets. É que eu lembrei da minha cachorrinha hoje, ela aprontou uma, mas depois eu conto no meu Insta, no meu Face, pessoal. E aí você falou, né? Chega em casa cheio de preocupações e tudo. Me conta quando que a política, quando que você acordou para ir para as ruas, manifestar, expor o seu pensamento, lutar por pautas que você considera importantes. Me conta um pouquinho agora do Alexandre ativista. Um dos pontos, eu diria que é um dos pontos que eu considero da minha vida dos mais importantes. Nós tivemos várias passagens profissionais, né? Você vai entender a ligação. Então, eu passei por bancos, passei por multinacional, passei por grandes transportadoras, passei por grandes empresas e, de uns anos para cá, venho com a consultoria. Mas, Ale, o que isso tem a ver com o ativismo? O que me levou para as ruas foi um acontecimento marcante no Brasil. Durante o desastre do governo da esquerda, do PT, assim que o candidato condenado a presidente, ele saiu da presidência, e aquela que... A que saudava a mandioca. A anta, ela sucedeu, ali estourou uma bolha. Então, essa parte da economia que me motivou. Quando estourou essa bolha, poucas pessoas falam disso daí. Hoje, graças a Deus, muito se dizia, o brasileiro tem memória curta, isso está mudando. Exato. Isso de um tempo para cá está mudando. E já a gente fala disso. Mas eu me lembro que estourou uma bolha, e até ligado ao setor de transporte, eu me lembro que no governo dela teve um financiamento via BNDES de longo prazo para o transporte e tudo, e muitos já identificavam como um problema para alguns setores, porque estava escrito que uma bolha ia estourar. E estourou em São Paulo e estourou no Brasil. Que depois, com o impeachment dela, com a entrada do Temer, as coisas começaram a se acalmar até entrar o governo Bolsonaro. Mas eu entrei para o ativismo 2012, 2013, esse ativismo de rua. Uhum. Por que estourou essa bolha? Eu me lembro que nós passávamos ali na Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Quem é de São Paulo conhece bem, que vem desde a Imigrantes, lá liga com a Marginal Pinheiros. Você passava, descia a Avenida dos Bandeirantes, ou subia, era dos dois lados, vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga.
Meu Deus, a bancarrota imobiliária. Houve uma quebradeira. Certo. Quebrou o Brasil. É exagero, Alexandre? Não é exagero. Ali nós estávamos no fundo do poço. Mais ou menos uns 2 anos do primeiro mandato da Anta, né? Na 2011, verdade, na verdade, o final dele já foi ruim. Sim, começou. Como ele não podia ficar, veio ela, né? Ela assumiu e explodiu. Certo. Ela assumiu e explodiu. Então, ali nós começamos a ir para as ruas. Tem até um vídeo meu de 2013, 2014, está no Twitter, tá? Eu gritando lá, fora Dilma, fora PT. Então, ali nós já estávamos indo para as ruas, fazendo a conexão com as pessoas, com outros ativistas, e de lá para cá, não parou. E de uns anos para cá, pós-governo Bolsonaro, isso amplificou. Aumentou. Só um parênteses, eu costumo falar que nós, conservadores, saímos do armário. Principalmente depois do impeachment da Dilma. Eu realmente, assim, conheci Bolsonaro na época do impeachment dela. Falei assim, deixa eu ver quem é Bolsonaro. Eu fui atrás da informação, vi, gostei e estou aqui. Hoje entrevistando o nosso querido ativista, Alexandre Zara. Continua, Alê. Silvia, quando nós não paramos de ir para as ruas, de 4 anos para cá, isso aumentou assim. Quantas? Isso está tudo registrado no meu canal do YouTube, no Cheio Twitter. De TBT. O que não falta é TBT. No YouTube são mais de 140 vídeos para quem quiser saber da minha história de ativismo, está registrado. Porque quando nós falamos que para as ruas, os nossos amigos me conhecem, os ativistas se conhecem das ruas, Exato. Quem de fato está nas ruas, tá, sabe pessoal? Quem é quem. Quem é quem. Eu brinco e falo, como nós participamos de manifestações pequenas, né, Silvia? Não só aquela para subir no caminhão. Vou fazer uma brincadeira aqui, pessoal. Aquela manifestação que tem 1 milhão na Paulista, aí a pessoa sobe, pega no microfone e fica assim, tirando selfie e falando com o povo lá embaixo. Não. Isso é coisa de deputado ou coisa daqueles que nunca vão para a rua e nesses momentos vão para aparecer. O ativismo de verdade está nas ruas, independente do tamanho da manifestação. Exato. Então, nós fomos para as ruas com 3, com 4, quantas vezes sozinho na porta da Lespe, só uma pessoa me filmando, tomando chuva, quantos dias de chuva. Nessas passagens que nós tivemos, isso é muito importante, de lockdown, passamos semana inteira na frente da Lespe. Sim, eu lembro. A semana inteira. Eu via seus vídeos. Era de segunda a sexta. Então, foram tantas passagens e alguns momentos nem registrados, tá? De tantas passagens que foram. Aquela loucura, mais de 4 meses de lockdown, fomos filmar na porta de Shopping Ibirapuera, Shopping Morumbi, Perdizes, Pinheiros, mostrando o comércio quebrado. Né? De chorar. Quando eu falo que essa parte da economia, essa bolha que estourou, foi o que me fez a começar a ir para as ruas, essa vontade de mudar o Brasil, eu falei, não dá mais para continuar assim. E eu olhava esse comércio fechado, essa loucura de alguns governadores de São Paulo, o pior governador da história de São Paulo, Agripino, Dória. Escalador, né? O pior governador. Surfador. Isso é para arrebentar com o comércio. Como é que, se uma empresa não consegue ficar fechada, quando ela fica fechada, por exemplo, alguns dias, você pega feriado de carnaval, quem é o dono do comércio, da lojinha, da empresa, ele torce o nariz. Por quê? Porque aquilo derruba o faturamento dele. Exato. Derruba o faturamento dele. Então, imagina, um feriado prolongado. Imagina você 4 meses fechado, o comércio.
Arrebentou todo mundo. Porque quem tinha que pagar aluguel, Silvia? Obrigados a fechar, né? Lembrou as soldas nas portas, né? Que loucura aquilo, pelo amor de Deus. Loucura do falecido. Do falecido. Eu digo, o nome dele já era... Só tinha que mudar um negócio, né? Não era Bruno Covas, era Bruno das Covas. Tinha que acrescentar, né? Isso. Mas por quê? Soldador de porta, né? Mandou soldar ali no centro da cidade portas do comércio, né? Foi uma loucura, né? Loucura total. É isso aí. E conte um pouco agora qual a sua decisão, porque, para quem não sabe, pessoal, o Alê foi convidado a estar candidato a deputado estadual para representar a gente na Lesp. Conta um pouquinho sobre essa sua experiência agora. Ativismo é política, né? Você estar no ativismo é política. Depois você conta também, né, que além de você estar na frente, você visitava todos os gabinetes, né? Então, o ativismo é política, mas agora o Alê está político. Quando nós falamos ativismo, para quem está nos assistindo, pessoal, nós falamos ativismo, nós estamos nas ruas fazendo o quê? Lá na porta da Alesp, lá na porta da Câmara dos Vereadores, lá na porta do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, lá na Rua do Agripino, que foi substituído pelo vice, né, Rodrigo Garcia, é o Rodrigo Agripino Garcia. Então, o que nós vamos fazer nesses lugares, né, Silvia? Nós vamos lutar por algumas questões. Nós vamos lutar contra o projeto de lei 529 de 2020, que subiu o ICMS no meio da pandemia. Então, nós vamos chamar a atenção de quem nós colocamos lá dentro. E aí você conta se ouvem ou não, se escutam ou não. Vamos contar. Então, o que nós vamos fazer nas ruas? Nós vamos lutar contra esses projetos absurdos, que foi do Agripino para a Lesp, que subiu o ICMS no meio da pandemia. Nós vamos lutar contra lockdown. Nós vamos lutar contra ideologia de gênero, nós vamos lutar contra passaporte sanitário, controle social, nós vamos lutar por liberdade, né? Contra os urubus, alguns urubus de toga. Por quê? Nunca sobre a instituição, né? Não, mas já fomos lutar pelos impeachments de alguns ministros do Supremo. Sim, que nós não concordamos. Não concordamos com o trabalho deles, com o serviço deles. Porque não foi a gente que colocou também, né? Então, Silvia, daí eu vou responder essa tua pergunta. Que tem tudo a ver, é política. Nós estamos lá lutando. Então, nós sabemos quais são os parlamentares que nos ajudam e os parlamentares que cruzam os braços e os parlamentares que nos prejudicam, votam contra. Exato. Então, eu tenho essas tabelinhas, pessoal. Quando fala de projeto de lei 529, que subiu o ICMS de seringa e agulha, arroz, ovos, carnes, suína, bovina, aí está lá a tabelinha dos deputados. Os que votaram a favor dessa aberração, a maioria que estava na mão do Agripino, os que ficaram em cima do muro, que é a mesma coisa que votar contra, e aqueles que votaram contra a aberração. Quando nós falamos de Alesp, são 94 deputados, só uma minoria nesses anos lutando por nós. Como é que eu entrei nesse negócio aí? Eu recebi um convite do meu amigo Otávio Facuri, o Faca. Um abração para você, Faca. Eu aceitei esse convite por causa do trabalho do Otávio Facuri, à frente do PTB, lutando por pautas conservadoras. Exato. Então, mas eu já havia, Silvia, sido sondado em 2018, em 2020 e agora, em 2022, recebi mais de um convite. Agradeci
mas eu já havia assumido um compromisso com o Faca. Porém, essa decisão não foi fácil. Exato. Eu estou há muitos anos no ativismo, pessoal, falando para vocês agora, eu estou há muitos anos no ativismo, lutando sem pedir nada em troca, porque eu já recebia em troca. Eu, Alexandre, Zara, quero deixar um legado dessa minha existência aqui, dessa minha passagem aqui, dessa vida. Eu quero, o dia que eu for embora, passar para o outro lado, eu quero ter deixado um legado. Isso é uma satisfação para mim pessoal. Se eu deixar esse legado, eu espero deixar esse legado, a missão cumprida. Então, o que nós pensamos? Foi uma decisão difícil. Recebi apoio da família, principalmente. Conversei muito com meu pai, com a minha mãe, conversei com os meus amigos mais próximos, recebi um apoio tremendo das pessoas que estão à minha volta na política, recebi esse convite do Faca, fui motivado por outras pessoas, o próprio Patrick do PTB, um abraço para você, Patrick, e as pessoas que estão à minha volta, me motivando para entrar nesse negócio, Eduardo, Alfeu, Rosana e tantos queridos. Se eu for ficar falando o nome, pessoal, esse ZaraCast, ele fica aqui... A lista é grande, pessoal. Até amanhã. A lista é grande. Fica o meu abraço para todos vocês, para todos vocês. Então, não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, mas vou lutar do lado de dentro. E o pedido, né? Ale, lute do lado de dentro, nós precisamos de você lá dentro. E acabei tomando a decisão. Tomei a decisão 45 minutos do segundo tempo, pessoal. E, olha, difícil. Tomo, não tomo, tomo, não tomo. 45 do segundo tempo eu tomei a decisão, falei, vamos nessa. Então, sou candidato a deputado estadual por São Paulo, oficialmente pelo PTB. Assinando embaixo do que você falou, eu também estive no PTB por conta dos meninos, do Otávio, do Patrick, quando eles vieram para o PTB São Paulo, além do Roberto Jefferson, que reformulou todo o estatuto do PTB. Você que lutou tanto por todas essas pautas nas manifestações, lockdown, comércio fechado, fora PT, a quebra da questão imobiliária que te puxou, né, para ser ativista, conta um pouco das suas pautas, o que você vai querer representar a gente na Alesp. Excelente, excelente, Silvia. Quando nós falamos, quando as pessoas me perguntam das pautas, e as minhas pautas, elas estão enraizadas. Não são pautas criadas agora para sair a deputado estadual. Não. Nós carregamos uma bagagem, lutamos por essas pautas, então nós trazemos essas pautas de tempo. Como você bem lembrou, Silvia, quando fala, uma das minhas pautas é contra a ideologia de gênero, que esse assunto me tira do sério, pessoal. Quando fala de sexualização de criança. Exato. Crianças dividindo banheiro. Então, quer dizer, uma menininha de 5 anos dividindo banheiro com um marmanjão. Na minha cabeça não entra isso daí. Para conservador, para quem tem valores cristãos, isso não tem cabimento. Então, são pautas enraizadas. Por quê? Silvia, quantas vezes nós fomos para as ruas contra a ideologia de gênero? Então, eu participei de manifestação na porta da Câmara dos Vereadores, em dia de votação,
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, nós fomos para a porta da prefeitura, mais de uma vez, contra a ideologia de gênero. Aliás, que esse prefeito de São Paulo, que é muito ruim, é outro boneco do Agrippino, muito ruim, vetou apenas um artigo sobre ideologia de gênero. Então, quando nós falamos, essa é uma das minhas pautas, quando nós falamos de ideologia de gênero, que pode incluir aí sexualização infantil, esse negócio de banheiro unissex, a educação infantil num todo, a proteção Exato. à criança. Essa é uma pauta minha, Silvia. Exato. Só lembrando que nós não somos contra a escolha sexual de ninguém, não é? Cada um tem a liberdade, porque nós lutamos pela liberdade. Cada um tem a liberdade de ser o que quiser. O problema é querer mudar a mente de uma criança, né? É isso que é o problema maior. Silvia, sexualização infantil, não tem nada a ver com decisão dos adultos, da juventude, as escolhas, as opções sexuais, não tem nada a ver. Isso aí. Nós estamos falando de crianças, sexualização infantil. Um professor militante que peça para um garotinho beijar a boca de outro garotinho. Então, quer dizer, essas coisas gritantes, esses absurdos. Essa é uma das minhas pautas, contra a ideologia de gênero. E como eu te disse, Silvia, quantas vezes nós fomos para as ruas lutar contra isso daí? Essa é uma pauta minha. Outra pauta minha, contra o controle social, contra passaporte sanitário. Quantas vezes nós fomos para as ruas lutar contra isso daí? De novo, a LESP, Avenida Paulista, em várias manifestações, eu não saberia, marchas que eu participei também. Então, fomos em diversas manifestações contra o controle social, contra o passaporte sanitário. Essa é outra pauta minha. Então, as minhas pautas, Silvia, elas vêm com uma bagagem. Nós lutamos de fato contra essas pautas. Não é que nós colocamos essas pautas, anotamos num caderninho para fazer campanha agora. Exato. Outra pauta também que você bate bastante é sobre a Cracolândia, né? Apesar de ser municipal, ela é um problema estadual, né? É uma das minhas pautas, Silvia. Muito bem lembrado. A Cracolândia, por quê? É sim responsabilidade do governo, porque os governadores que passaram por São Paulo, todos, na campanha deles, Geraldo Alckmin, Dória, isso vem lá de trás, eles prometeram acabar com a Cracolândia. Exato. Então, é responsabilidade, sim, deles. Municipal, estadual. E uma questão de saúde pública é uma das minhas pautas. Eu estou recebendo em mãos um estudo, um projeto, nós acompanhamos isso, estamos participando de estudos. Eu quero aprimorar, eu quero olhar, quero analisar e vai ser, sim, uma das minhas principais pautas, porque acabaram com o centro da cidade. Uma questão de saúde pública, montar uma cidade dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Então, quer dizer, tem uma cidadezinha ali chamada Cracolândia. E a gente sabe, né, que deixaram ali acontecer, foram passando pano pela questão imobiliária, né, também. Ali são vários, passa pela segurança, né? São vários pontos ali. Ali envolve tráfico de drogas, ali envolve segurança pública, ali envolve uma questão... Especulação imobiliária. O principal é a questão da saúde. Eu participei de estudos onde, por exemplo, os moradores tomam antidepressivos. Porque imagina só, meus amigos, pensem o seguinte... Morando ali no centro da cidade, você sai na porta da sua casa, tem um monte de usuário de droga ali com o cachimbinho na mão, fumando ali as pedrinhas, cheirando as pedrinhas, nem sei qual que é o termo certo, mas os viciados ali, os usuários de droga, na porta da tua casa. Então, quer dizer, você não pode sair na rua. Eu participei de estudo dentro da LESP, os moradores estão desesperados.
Eu sou amigo do Saúl, do Consegue. É um pessoal que cuida, luta ali pelo Exato. centro da cidade. A coisa é feia. A coisa é feia. Para os comerciantes é desesperadora a situação. Imagina, porque isso acaba derrubando o turismo do centro da cidade também. Exato. O sujeito tem um bar, um restaurante, mas os usuários também estão na porta, afasta todo mundo. Então, quer dizer, esse é um problema seríssimo em São Paulo. Exatamente. E a questão da segurança também, os nossos policiais, que o senhor gestor, Agrippino, prometeu um monte de coisas e não cumpriu nada, né? Fala um pouquinho dessa pauta também de segurança sua. O Agrippino Doria, o pior governador da história de São Paulo, enganou os policiais. Mentiu para os policiais. Agrippino, pior governador da história de São Paulo, Agrippino. Enganou. Eu converso com muitos policiais, Silvia. Policiais militares, policiais civis. Foi todo mundo enganado. Prometeu aumento, não cumpriu. E a situação dos policiais, com quem nós conversamos, quem é de dentro, vive o ambiente, eles estão preocupados, aborrecidos, foram enganados. A situação deles não é fácil. Existe toda uma burocracia que atrapalha o trabalho deles. Então, não é só a questão do salário, é um pacote que está ferindo a classe dos policiais. Esse negócio de arminha de choque agora, então imagina você, Silvia, o policial ele vai para um confronto, o bandido tem um fuzil na mão. E ele com arma de choque. Entende? Não, inclusive, esse tempo agora do Agrippino foi a bancarrota, né? Porque isso daí já vem desde lá, de tempos de governo do PSDB, um excelentíssimo ministro, né? Do quarto poder, do terceiro poder, quarto poder também, porque, né, a gente sabe, mas do terceiro poder lá de Brasília, ele foi secretário de segurança daqui de São Paulo. Então, essa questão dos policiais já vem desde o Alckmin, né? Desde antes até do Alckmin. Quem acabou, isso é importante dizer, e eu vou emendar um outro assunto aqui, Silvia. Que agora é vice do ladrão, ladrão. Eu vou emendar um outro assunto aqui. Antes, aproveitando o gancho, quem vem fazendo estrago com a segurança pública de São Paulo é o PSDB. Isso. E eu sou um crítico ao PSDB, porque o PSDB enganou a população de São Paulo por décadas. Mentiu, nos traiu. Nós achávamos que era oposição ao PT. Mentirosos. Traíram a população. Não eram. Basta dizer que o Chuchu é vice do ladrão. Então, o que mais dizer? Né? O Chuchu, vice do ladrão. Como é que é? PSDB e PT. Lula! Lula! O Bolsonaro imitou ele no Flow, né? Eu adorei a imitação do presidente imitando ele. Então, o PSDB, ele mentiu, ele enganou. O PSDB fez estrago no estado de São Paulo. Eu vou acrescentar um negócio aqui, Silvia, para os nossos ouvintes. Isso. Sabe quantas obras paradas, pessoal, tem no estado de São Paulo? Eu vou falar para vocês de uma apenas, que ela resume o estrago do PSDB em São Paulo. O Rodoanel, Silvia. Exatamente. O Rodoanel começou em 1998, na gestão Mário Covas, um edital nascido em 98, a obra era para ter duração de 9 anos. 9 anos. 98 com duração de 9 anos. Nós estamos em 2022. O valor dessa obra era de 9 bilhões de reais. O valor dessa obra do Rodoanel, 9 bilhões. Em 2018, essa obra estava custando mais de 26 bilhões de reais. Em 2018. O Rodoanel, pessoal, para quem não sabe, tem um trecho de 171 quilômetros. Em 2018, faltavam, já gastos, 26 bilhões de reais. Faltavam 44 quilômetros do trecho norte.
Acreditem, pessoal, esse trecho não foi concluído. E o Agrippino colocou mais 1,7 bilhão de reais nessa obra nesse ano. Entendem? Então, PSDB começou com Covas, passou por gestões Geraldo Alckmin, passou por Agrippino, está com Rodrigo Garcia e não vai ser concluída nesse ano de 2022. Rodoanel de São Paulo. E principalmente não vai ser concluída porque não tem a fiscalização dos nossos deputados estaduais, né? Que é tudo do clubinho. A maioria, pelo menos. Você sabe como eu sou crítico à Alesp, né? A Alesp tem 94 deputados, a maioria na mão, a maioria nesses últimos anos aí na mão do Agrippino. Então, as aberrações passaram dentro da Alesp, porque só uma minoria que luta por nossas pautas, defendem de fato o Estado de São Paulo. Né? Então era porteira aberta na Alesp. Né? Era uma festa. Então, concluindo, Silvia, essa obra do Rodoanel, ela resume bem o que o PSDB fez em São Paulo. E, é claro, não temos deputados para lutar, né? Essas obras começam, param. O Rodoanel aconteceu várias vezes, viu, Silvia? Obra eleitoreira, né? Não, eu vou contar um negócio aqui para os nossos ouvintes, que eu não falei anteriormente. Meus amigos, é nesse momento do começa, para, entra o que nesse negócio aí? Propina? Porque o Ministério Público parou essa obra do Rodoanel algumas vezes. Então, um escândalo. Então, é um escândalo uma obra dessa, né? Que já ela é considerada como a estrada mais cara do Brasil. É isso aí, pessoal. Mais alguma pauta que você queira colocar? Olha, nossas pautas, eu quero sim, Silvia, as nossas pautas são conservadoras, é família, Deus, pátria, é liberdade, somos contra aborto. Isso. Né? Somos por valores cristãos, as religiões têm que ser respeitadas, como o nosso presidente bem diz, ele sempre diz isso, as religiões têm que ser respeitadas, os nossos valores, aqui as nossas pautas, eu como cristão defendo esses valores, são pautas do conservadorismo, porque, Silvia, a família, ela é o pilar de sustentação. A família, ela é a base da sociedade. Ela é a base do conservadorismo. Uhum. É o principal pilar do conservadorismo, é a família. Né? Então, essa foi minha luta, essa é minha luta e essa será a minha luta, Silvia. Quem luta de verdade sabe quem luta de mentira, hein, pessoal? Fica atento. Alexandre Zara, candidato a deputado estadual, do ZaraCast, que me permitiu estar aqui honrosamente entrevistando e contando um pouco da sua vida. Porque nós, amigos dele, né, de manifestações, conhecemos o Alê da Paulista, da Alesp, sempre da luta e tal. E aí, teve a oportunidade de contar um pouco da sua vida, do que você, como é que fala? Luta, né? Das pautas que você luta. Alê, muito obrigada. Deixe suas redes sociais para o pessoal que não te segue ainda, né? Porque já tem bastante gente que te segue, né? Mas deixe suas redes sociais aí para gente. Deixo sim. É Ale G. Zara, o Zara Z-A-H-R-A 38. Ale G. Zara 38. Silvia, muito obrigado aqui pela tua presença. A Silvia é uma querida, uma amiga. Obrigado pela tua presença. Pessoal, hoje foi um dia especial. Eu pude aqui falar um pouco da minha vida, das minhas passagens, tudo muito bem abordado pela Silvia, me apresentando para vocês, né? Abrindo aqui o coração. Nunca fui candidato anteriormente, é a primeira vez, pessoal. Nem pertencia a partido político anteriormente, é a primeira vez. Aceitei esse convite por causa do amigo Otávio Facúrio Faca, vim para o PTB.
Nós conhecemos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de fora. Eu já estive muito dentro da Alesp, nos gabinetes, lutando por nossas pautas, lutando contra as aberrações, sempre por amor a São Paulo, por amor à pátria, pessoal, né? É um prazer estar aqui abrindo o coração para vocês e me apresentando para vocês. Mandem sugestões, curtam, compartilhem. Nós estaremos juntos, estaremos unidos, conversando. Estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Contem comigo. É isso aí, pessoal. Ale Zara, candidato a deputado estadual por São Paulo, 14111. 14111, pessoal. Forte abraço para todos e fiquem com Deus.